Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 12 do curso de Excel básico. A aula de hoje é sobre a função C, né? Vamos entender para que serve a função C. Vocês podem ver que ainda estamos no mesmo exemplo das últimas duas aulas, certo? Eu estou aqui ainda com uma tabelinha em que nós temos o número da nota fiscal e o código do vendedor, tá certo? Era o que nós tínhamos. Da nota fiscal, nós extraímos a codificação inicial aqui dela, que indicava que tipo de produto era, né, continha nessa nota. Então, na referência aqui, nós extraímos esses valores utilizando a função esquerda, tá certo? E aqui o código vendedor, criamos uma tabelinha de identificação de quem são os vendedores, né? E aí usamos o PROC-V para trazer a informação que estava nessa tabela aqui, né? Então os dados que estão aqui são os que estão aqui usando o PROC, né? O PROC-V, tá ok? E montamos um outro PROC-V aqui também para trazer as informações da referência do produto dessa tabela aqui. Então, os dados que estão aqui são provenientes dessa segunda tabela, tá certo? Houve até um erro lá na aula, porque esse campo aqui, como nós extraímos usando uma função de texto dessa célula, então ele trouxe como texto. Nós tivemos que converter a célula para número, para só depois o PROC poder trabalhar, tá certo? O PROC trabalha com o campo aqui como número, tá certo? Aqui como é número e número, tá certo. Se aqui fosse texto e texto, aí sim também estaria certo, tá certo? Então, aquela parte lá da primeira aula que o professor falou sobre formatação de célula, gente, vamos formatar corretamente as células da coluna, era com relação a isso, gente, né? Eu não tenho como pesquisar texto em número e nem número em texto. Ou eu procuro número em número, texto em texto, tá certo? As células têm que ser iguais, tá ok? Bom, na aula anterior, quando nós fizemos o nosso PROC-V, houve uma referenciazinha aqui no final, porque nós dissemos para ele, eu não quero valor aproximado, eu quero o valor real. Então, o valor aproximado aqui vira verdadeiro, o que tiver mais próximo do número, ele aceita, né? Ele vai trazer ali o dado mais próximo, tá certo? Então, 981 ele traz caneta vermelha, né? 688 ele traz caneta azul, tá certo? Então, ele vai trazer o valor aproximado. Para que ele trouxesse o valor correto, exato, eu coloquei aqui o falso no final, tá certo? Com isso, ele só traz o dado se ele for exatamente igual aqui na tabela, tá certo? E se não for exatamente igual? Então, ele vai trazer uma mensagem de erro. Olha lá, uma mensagem de erro para nós, tá ok? Guarda essa informação. Eu vou começar a explicar o se e depois a gente vai brincar com outro caso chamado se erro. Nós vamos corrigir esse problema aí, tá certo? Bom, então vamos para a nossa aula de si, né? Já fizemos a nossa revisãozinha e vamos para a aula de si. O que é a função se? E por que tanta gente tem medo de utilizá-la? Tem uma dificuldade imensa na utilização do se, né? E consequentemente do se aninhado. Quem que é esse cara também? Esse é um curso básico, então eu vou explicar o básico da fórmula, tá? Para vocês poderem usar no dia a dia. Mas, como eu sempre falo para vocês, as fórmulas elas podem ser agregadas umas nas outras, né? Nós vamos dar uma agregada aqui nessa fórmula do PROC-V com o se erro e vocês vão ver o quanto a fórmula pode crescer dentro da célula, tá ok? Então, vamos lá para o básico do se. O que faz a função se? A função se, ela é uma função de teste lógico. Vamos lá na aba de fórmulas. E vocês podem ver aqui, ó, lógica, tá certo? Então, nós já usamos aí algumas de autossoma, né, que são as mais basiquinhas aí da parte de autossoma. Usamos algumas de texto, tá certo?
E usamos agora, vamos usar agora de lógica, tá certo? No caso aqui, vamos usar o se, tá? Se quiser brincar com as outras fórmulas, fiquem à vontade, mas vamos usar o se e o se erro, tá ok? Vamos lá então. O que é uma fórmula de lógica? A fórmula de lógica, ela faz um teste lógico. Se for verdadeiro, olha lá, se for verdadeiro, ele te traz um resultado. Se for falso, ele te traz outro. Como funciona isso? Eu vou dizer que uma célula é igual a outra. Eu vou até sair desse exemplo aqui para não confundir. Olha lá. Então, eu vou dizer que uma célula é igual a outra. Então, aqui, ó, tem uma célula com o número 1 e, a célula com o número 2. Tá certo? Essas células aqui, elas são iguais? Vamos testar. Como vamos fazer isso? Vou por aqui, ó, igual se, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Tá certo? Então, ele vai verificar a condição que eu vou colocar. Vai trazer um valor que eu também vou colocar se for verdadeiro. E vai trazer outro valor se for falso. Tá ok? Opa! Olha lá. Se eu erro o nome da célula, ele aparece o quê? O erro nome. Vamos lá checar de novo. Erros. Nome. Este erro ocorre quando o nome da função está incorreto. O nome da função está incorreto. O Excel não identificou qual função está na célula. Verifique a ortografia da fórmula. Vamos voltar lá. O que aconteceu? Eu estava digitando e cliquei em outra célula. Ele vai dar um erro aqui para a gente. Clico 2 vezes, vou continuar digitando. Vou colocar aqui o parênteses para abrir. A função não precisa ser escrita em letra maiúscula, tá certo? O Excel coloca em maiúsculo para ficar mais fácil de você ler, né? Para identificar que aquilo ali é a fórmula. Mas em minúsculo também funciona, né? O que eu preciso é sempre iniciar com igual, o nome da fórmula e as condições da fórmula entre parênteses. Tá ok? Bom, vamos lá então. Seguindo aqui. Ele está perguntando, então, se teste lógico. O que é o teste lógico? É o que ele vai ter que testar, né? Então, a gente pode colocar uma fórmula, pode testar se uma célula é igual a outra, se ela é maior que a outra. E posso colocar coisas constantes também. Então, vou colocar aqui 1 é igual a 1, tá certo? Então, eu posso digitar ou eu posso usar células, tá certo? Vou colocar aqui, essa é igual a essa. Elas são iguais? Vamos lá verificar, tá certo? Ponto e vírgula. O que ele vai fazer se for verdadeiro? Né? Eu vou dizer que sim, né? Eu estou perguntando aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, gente. É só um exemplo. Como diz o pessoal de estatística, uma amostra é, por definição, apenas uma amostra, né? Não é nada mais do que isso. Então, vamos lá. Eu estou testando aqui se esse é igual a esse, tá certo? Se for verdadeiro, sim, são iguais, tá certo? Olha lá, é um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas esse texto, tá certo? Ponto e vírgula. E se não for verdadeiro? Então eu coloco assim, ó. Não são diferentes. A vírgula, hein, gente? Vou colocar que não são diferentes, né? Aí eu tô falando que eles são iguais então, né? Não, vírgula, são diferentes. Tá ok? Fecha as aspas. Acabou? Fecha os parênteses e vou bater o Enter para ver o que vai acontecer. Ah lá, não, são diferentes. Por quê? Porque a célula C6, essa aqui, né? Onde está o número 1, a C6, no momento, ela não é igual a D6. Elas não são iguais. Então, o teste deu falso. Ok? E se eu colocar o número 1 aqui e bater o Enter? Agora elas são iguais.
Então ele testou e verificou que elas são iguais. Tá ok? Vamos modificar isso aqui então. Deixa eu desfazer aqui, vou voltar pro 2. Vou colocar aqui então que essa é maior, sinal de maior, tá certo? Parece um setzinho aí, ó, né? Para vocês não esquecerem, né? O menor parece o número 4, o maior parece o número 7. Lembra, né? Vamos usar a imaginação, né, gente? Esse aqui eu aprendi quando era criança, a imaginação era bem fácil, né, não? Então eu vou testar se a célula C6 é maior do que a D6. Se for maior, sim, é maior. É maior. E se não for? Opa. Tô doido. Não. É menor. É menor. Tá certo? Então eu tô perguntando aqui pro C. O C6 é maior do que o D6? Gente, ele vai testar isso. E essa é a parte bacana. Porque ele vai checar. E aí eu posso pôr o que eu quiser aqui dentro dos campos, tá ok? Então ele vai checar. O C6 é maior que o D6? Se for maior, sim, é maior. E se não for maior, ele vai responder, não, ele é menor. Não, ele é menor. E é mesmo. Porque na célula C6 eu tenho 1. E ele é menor do que a célula D6, que é 2. Tá ok? E se eu colocar aqui o 3? Bater o Enter. Sim, ele é maior. Agora verifica uma coisa aqui pra mim, ó. Vou bater o 2 de novo. Por que isso aconteceu? Porque eu não coloquei que ele é igual ou igual, maior ou igual que. Eu perguntei se ele é maior. 2 não é maior do que 2. Ele é igual. Tá certo? O teste é lógico. Não é... Ah, não, mas é o mesmo número. Exato. Ele não é maior. Então, ele é menor. Então, só tome cuidado com o tipo de teste lógico que você vai fazer na sua planilha. Tá certo? Um exemplo muito simples que a gente usa nos cursos de Excel básico para poder explicar o SI é o tal do boletim na escola, né? Todo professor usa o exemplo do boletim. Por quê? Porque você vai ter, e eu vou montar aqui rapidinho para vocês. Então, vamos aqui, ó, o André, né? O André é aqui, professor. Então, teve aqui, ó, prova 1, prova 2, prova 3, média, e o status. Tá certo? Então, eu vou ter aqui 3 notas, vou ter uma média e o status. E o que é esse status? Se eu fui aprovado ou não. Tá ok? Então, vou preencher o valor das provas depois. O que importa para mim? A média e a verificação se a média está acima ou abaixo. Se estiver acima, eu estou aprovado. Se estiver abaixo, eu estou reprovado, né? Não passei no curso, tá certo? Então, como eu faço a média? Igual, média com acento, senão aqui ele não vai entender. Então, média, tá certo? Gente, esse mediana não é média. Mediana é uma fórmula de estatística que procura o número médio e não a média de todos os números. É diferente. O que seria o número médio? O número médio é o número do meio. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o número médio desses 5 números? O 3. Não é a média. Eu não somei todos e dividi por 5. Eu estou dizendo que o número do meio é o 3. Isso é a mediana. Tá certo? Então a média. Média. Abro parênteses. De que números? De que números eu quero a média? Desses 3 aqui. Tá certo? Então, do B3 até o D3. Fecha parênteses e pronto. O que deu errado aqui? O que é div 0?
Vamos voltar lá para o erro. Olha quanto errinho novo aparecendo para vocês. Div 0. Cadê o div 0? Lá da aula 9. Aqui, ó. Este erro ocorre quando é realizada a divisão de um número por zero. Divisão de um número por zero? Pois é. Não está vazio aqui? Então é zero. A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu inseri. Então aqui ele vai somar o campo B3 mais o C3 mais o D3 dividido por 3. Tá certo? Como aqui não tem nada, então a divisão foi por zero. E aí ele dá esse erro para nós. Tá certo? Não tem problema. Nós já vamos corrigir isso aqui. E o que nós vamos checar aqui no status? Se a média que vai aparecer aqui, ela está acima ou abaixo. Se estiver acima, eu fui aprovado. Se estiver abaixo, eu fui reprovado. Então, vou montar aqui, ó, igual se. E vamos começar a brincadeira. Qual é o teste lógico? Eu quero perguntar se esse cara aqui, ele é maior do que 7, que é a média do nosso curso. Tá certo? Então, ele vai verificar se ele é maior do que 7. Maior do que 7, então 7 não entra. Então, vou colocar maior do que 6. Tá certo? Ou maior ou igual a 6. Olha lá. Então, eu vou colocar então que ele é maior ou igual a 6. Tá certo? No caso aqui é 7. Então, vou voltar lá para o 7. Pronto. Desfiz toda aí a bagunça toda. Então, ou eu ponho que ele é maior do que 6, ou eu ponho que ele é maior ou igual a 7. Tá ok? Bom, as duas formas vai funcionar. Nesse caso aqui vai funcionar. Mas vamos lá então. Então vamos fazer do jeito certo, né? Então a E3, né, a média das provas, ele tem que ser maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, o que ele vai fazer? Coloca aí, ó, aprovado. Tá certo? E se não for? Reprovado. Você não passou. Refaz tudo. Sacanagem, né? Ó, vou bater o Enter. Bom, ele deu erro porque a célula anterior também deu erro. Então ele está copiando o erro aqui pra gente. Mas vamos desfazer esses erros todos. Vamos colocar aqui que na primeira prova o André tirou 3. Aí ele tirou 5. Aí foi um pouquinho melhor, tirou 9. Bom, a média das 3 provas deu 5,6. 5,6 é menor do que 7. Então, ele foi reprovado. Tá ok? Poxa, mas e aí, né? Vamos pensar então que ele era um bom aluno. Ele tirou 8 na primeira, tirou 9 na segunda, deu uma escapadinha e tirou um 7 na terceira. A média ficou 8. 8 é maior ou igual a 7. Então ele foi aprovado. Tá certo? Então ele está fazendo o teste lógico e dizendo pra gente, se for verdadeiro, traz isso. Se for negativo, traz isso. Tá certo? Vou fazer o contrário. Vamos fazer uma baguncinha aqui, ó. Menor. Opa. Tá. Menor do que 7. Ele vai dizer reprovado. Se não, aprovado. Então, o meu teste lógico está dizendo, o E3 é menor do que 7, ou seja, não considero 7, tá certo? Se for menor do que 7, me diz que ele foi reprovado. Se não, ele está aprovado. Eu inverti o teste lógico e ele continua aprovado. Mas e se deu aqui, ó, 7, 5 e 6. A média dele foi 6. Ele está reprovado. Vamos jogar 8. 6,66. Então vamos jogar 9. 9. Aí a média deu 7. Aí ele foi aprovado. Deu para entender, pessoal? Então é um teste lógico.
e vocês podem colocar qualquer tipo de teste ali. Eu estou pondo um teste matemático, mas você pode dizer que uma célula é igual a outra, é maior do que outra, e N coisas diferentes. Tá certo? Bom, vamos lá então. Então eu estou testando essa célula, tá ok? Digamos que se for menor do que 6, menor do que 6, então de 1 a 5, ele está reprovado. Se a nota dele for 6, ele pode recuperar, ele pode fazer um trabalho de recuperação. E 7, 8 e 9, ele está aprovado. Bom, eu tenho então 3 resultados nesse caso. Tá certo? Eu tenho 3 resultados. Como eu tenho 3 resultados, eu vou ter que fazer mais um teste lógico dentro do teste que eu já fiz. Qual é o nome dessa função? Nós chamamos esse tipo de função de C aninhada. Ou seja, é um C dentro de outro C. Tá certo? Então, ele primeiro vai verificar uma condição. Se essa condição não for verdadeira, ele testa outra condição. E aí ele diz se é verdadeiro ou falso. Então eu tenho 3 resultados possíveis. Tá ok? Vamos lá então. Então, qual vai ser o teste que eu vou pedir para o Excel? Primeiro eu vou checar, né, no meu teste lógico, primeiro eu vou checar se a nota ela é maior do que 7. Tá? Se ele for maior do que 7, maior ou igual a 7, ele está aprovado. Tá certo? Qual o segundo teste lógico mais fácil? Eu posso perguntar se é menor ou igual a 5, que aí determina os reprovados. Tá ok? E, por último, se ele é 6, né? O que sobrou aí é o 6. Nesse caso, eu vou ter que começar a montar, então, testando se ele é maior ou igual a 7. Tá bom? E aí, se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Esse é o valor verdadeiro aqui. Tá certo? Mas ele não é maior ou igual a 7. Então, vamos testar. Tá certo, pessoal? Então, se o campo ele é maior ou igual a 7, ele está aprovado. Bom, então vamos lidar com o valor se falso. Porque se isso aqui não acontecer, então nós temos um problema aqui. Ok? Como que eu coloco uma fórmula dentro de outra fórmula? Eu vou abrir um novo parênteses. Vou digitar a fórmula. Não preciso do igual aqui. O igual é só lá no começo. Mas eu abri um parênteses. Por quê? Nós não abrimos o parênteses aqui. Então, nós vamos começar uma nova fórmula. Então, se... Ele está perguntando, qual é o teste lógico? Deixa eu apagar o resto aqui para não confundir a gente. Tá ok? Então, está perguntando para a gente, se ele for... Ele quem, né? Esse cara, né? Menor ou igual a 5, então ele já está reprovado. Tá certo? O que sobrou? Só o 6. Porque qualquer resultado acima, maior ou igual a 7, ele está aprovado. Qualquer resultado menor ou igual a 5, ele está reprovado. Então não preciso dizer que ele... Eu não preciso testar, fazer um novo teste lógico perguntando se ele é 6. Tá certo? Não preciso disso. Então aqui a resposta, se falso, porque aí eu tive uma nota 6, é recuperação. Fecho o primeiro parênteses desse aqui e fecho o segundo parênteses que é desse aqui. Tá certo? E vou bater mais um aqui, parênteses, porque são 3. Eu tenho 1, 2, 3 parênteses. Eu preciso fechar todos eles. Tá certo? Então,
Vou bater o Enter aqui agora. E pronto. Agora nós vamos testar o nosso C aninhado. Vamos lá. Então, olha lá. Ele vai checar se é maior ou igual a 7. É maior ou igual a 7, está aprovado. Ok, está funcionando. Vamos mudar a média aqui então. Olha lá. Agora deu 5. Ele já está reprovado, porque ele dizia lá no C que menor ou igual a 5 era reprovado. Ok? Vamos mudar aqui então para... Olha lá. 6, ele está de recuperação. Né? Porque se ele não é maior ou igual a 7 e também não é menor ou igual a 5, então ele está de recuperação. Tá certo, pessoal? Essa é uma forma simples de você fazer o C e o C aninhado. Essas fórmulas são consideradas fórmulas intermediárias. Mas, como eu disse, eu queria agregar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais pesadinho no final do nosso curso, na parte aqui de fórmulas, tá certo? Para vocês saírem sabendo umas fórmulas um pouco mais usadas, as que são mais usadas, né? Não vou falar nem diferentes, mas as que são mais usadas, tá certo? Bom, agora que você já sabe o se, já sabe fazer o teste lógico, já sabe agregar uma função dentro da outra, olha quanta coisa você já sabe. Então nós vamos voltar para o nosso PROC-V, tá certo? Por quê? Porque agora eu vou pôr uma nova fórmula aqui dentro, que ele vai checar se vai dar erro. E se der erro, o que ele tem que fazer. Tá certo? Bom, a fórmula que nós vamos usar aqui é o se erro. Se erro. Retorna valor se erro, né? O que nós vamos colocar, o que valor nós queremos que apareça, se a expressão for erro. Erro de todos esses erros que nós já vimos nas últimas aulas. Qualquer um desses erros, tá certo? Caso contrário, ele retorna o valor da expressão. Então ele vai checar se erro, se tiver erro, faça tal coisa, né? E onde isso? Dentro do nosso PROC-V, aqui dentro, tá certo? Olha lá, é bem simples. É o que ele vai checar e o que ele precisa retornar se ele der erro. Então, vamos voltar lá para o PROC-V. Vamos inserir esse cara aqui dentro. Então, eu vou fechar o PROC-V aqui de um lado e de outro, com o parênteses. E do lado de fora, eu vou escrever se erro. Tá certo? Opa. Olha o que dá clicar demais, né? Se erro. Então, que valor? Esse valor aqui. Tá certo? Então, se erro, né? Por isso eu já coloquei o parênteses aqui. Tá ok? Então, se erro, ele vai checar isso aqui. Vamos ver se isso aqui é um erro. É um teste lógico. Ponto e vírgula. Se for erro, o que ele vai dizer para nós? Que não existe. Vamos pôr aqui, ó. Não existe. Tá certo? Tranquilo? Bom, abrimos. Fechamos. Olha lá. Não existe. Lembra que estava com um erro antes? Agora ele vai dizer para a gente, ó, esse campo não existe. Então, vamos lá, vamos testar. 687. Caneta azul. 1, 2, 3. É a borracha. 1, 5, 6. ND. Opa, nós não copiamos aqui, né? Então, vamos replicar para todo mundo. Olha lá, pronto. Agora está resolvido. Não existe. Vou pôr qualquer número aqui, ó. Ó. Não existe. Porque esses campos não existem aqui. E nós pedimos para o se erro verificar dentro do PROC-V se havia erro. Se houver, coloque o texto não existe. E se não houver? E se ele estiver correto? Então traga o
o campo do PROC-V. Tá certo? Ele vai trazer o campo do PROC-V para nós. Tá certo, pessoal? É meio confuso e é o tipo de coisa que você precisa usar no dia a dia para ficar um pouco mais claro. Mas é um teste lógico. Se tiver erro dentro do PROC-V, me traga isso. E se não tiver, ele vai trazer a função do PROC-V. Se esse campo ele for maior ou igual a 7, faça isso. Verifique de novo. Se esse campo for menor ou igual a 5, faça isso. E se nenhum dos dois funcionar, então você faz isso. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, com isso nós fechamos o nosso curso de Excel básico. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, que tenha agregado bastante conhecimento para vocês, né? Nós fizemos um curso aí bacana com várias ferramentas, fórmulas, jeitos de trabalhar com planilha e tirando dúvida de todos os botões aí que nós temos praticamente dentro do Excel. Tudo básico e bem didático para vocês. Tá certo? Então, obrigado por ter assistido todo o curso e nos vemos, quem sabe, no próximo curso. Um forte abraço a todos e até mais.